Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Oda aqui. Estamos de volta com o nosso Studcast em 2025, para a graça de Deus. Esse é o primeiro episódio e é um prazer ter você. Se você está vindo pela primeira vez, eu quero te dar boas-vindas e eu quero falar para você que a gente tem uma playlist aqui, porque esse aqui é o 7º episódio. Então, acessa aí no canal de Lagoinha Cuiabá, a gente tem 7 episódios e tá maravilhoso cada conversa, uma melhor do que a outra, né, pastora? Verdade. Sejam muito bem-vindos à temporada 2025. Começamos com tudo já. Hoje vamos falar sobre o Ministério com Adolescentes. Tá maravilhoso. E a gente quer convidar você para se inscrever no nosso canal. Na verdade, nem é nosso, né? O canal de Lagoinha Cuiabá. A gente faz parte, eu gosto muito de falar essa parte, então se inscreve no canal, você vai assistir o vídeo daqui a pouco, então compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilha em todos os lugares que você tiver, porque aqui o assunto rendeu muita coisa, tá muito bom, e então bora pro vídeo, né? É isso aí. Alisson e Gabi, sejam bem-vindos ao Studcast, é uma alegria estar recebendo vocês aqui. A gente começou a conversar ano passado. Ano passado, pra gente ver, pra marcar um dia pra gravar, né, pra falar um pouco sobre a trajetória de vocês. E eu queria começar esse podcast já pedindo pra vocês se apresentarem, pra quem não conhece, o que vocês fazem, quem são Alisson e Gabi, né? Perfeito, bom, me chamo Alisson, tenho 25 anos e hoje aqui na igreja sou responsável pelos adolescentes, né, juntamente com a Gabi. Somos casados há 2 anos, e estamos aí servindo a Jesus, servindo a igreja, né? Trabalhamos também com marketing digital, né? Fora da igreja. E resumo é isso. E quantos anos vocês têm de convertido? Pode falar. Nossa, essa pergunta... Se apresenta aí pra gente. Como o Alisson falou, né, eu sou Gabriela, nós somos casados aí há 2 anos. Eu trabalho hoje com adolescentes mesmo, assim, de uma forma muito direta e objetiva, mais voltada no discipulado, no atendimento das meninas. Trabalho também fora da igreja, trabalho com marketing digital, já tenho tempo. E eu nasci num lar cristão, né? Já tive contato com o Senhor desde criança, porém, no decorrer da vida, algumas coisas vão acontecendo, né? E a gente precisa se reencontrar novamente. Então, assim, digamos aí que a minha vida toda, 29 anos, teve uns anos que eu fiquei um pouco afastada, mas em 2019 o Senhor me puxou e falou, não tem mais como fugir agora. Foi nesse momento, então, que você fala que foi uma experiência que você, de fato, conheceu Jesus. Foi uma experiência, exatamente. Foi ali por ser... É que eu sempre falo, né? Eu sempre falo para as adolescentes, inclusive, que nós somos filhos de pais cristãos ou filhos de avós que têm relacionamento com o Senhor. Nós não somos netos de Deus. A gente vai ir junto, né? A gente vai junto. Mas existe um momento que, se a gente não tiver enraizado de fato em quem Ele é, na videira verdadeira, a gente vai se abalar com as coisas que acontecem, né? Então, meu primeiro contato foi na infância, mas o meu encontro verdadeiro com o Senhor foi em 2019. O meu foi totalmente oposto. Totalmente oposto. Eu nunca tive acesso à igreja, nunca tive acesso a Deus. A minha geração, a minha família nunca teve acesso a isso. Tanto que eu fui o primeiro da minha geração inteira. Não tenho nenhum primo, não tenho nenhum tio, nada que conhece a Jesus. Eu fui o primeiro mesmo. Aos 14 anos, na adolescência mesmo, o Senhor me alcançou no meu pior momento. Meu pior momento de depressão, de frustração, de vícios, de droga, de bebida. O Senhor me resgatou desse cenário. E eu tive a minha conversão, então, ela foi dentro do meu quarto. A minha primeira experiência com Deus foi dentro do meu quarto. Gente, eu lembro que um adolescente tendo experiência com Deus dentro do quarto, já pensou? Eu tinha 14 Não é comum anos, isso. era num domingo à noite e eu tava tentando tirar minha vida. E nesse momento, nesse ato, eu tive uma experiência com Deus no quarto, onde eu vi um clarão no meu quarto e eu vi uma voz como se fosse um trovão, de fato. Muito doido, foi de fato isso, falando uma nova história eu tenho pra você. E eu nunca entendi, porque eu nunca fui na igreja, mas eu sabia que era Deus. E Deus me salvou naquele momento. E eu falei bem assim, Senhor, não te conheço, não sei quem você é, mas eu entendo que eu tô no fim da linha, eu tô no fundo do poço. Então, você muda a minha vida. Te dou 1 semana, eu fui audacioso. Falei, Não mudou minha muita coisa. semana. Não mudou muita coisa.
Muda minha vida, te dou uma semana que não vou tentar tirar minha vida de novo. E isso foi no domingo à noite. Na segunda-feira, no outro dia cedo, eu era adolescente, tava indo pra escola. Uma menina me para do nada na rua, olha pra mim e fala bem assim, você tentou se matar ontem. Teve uma palavra de conhecimento. Falou bem assim, e eu quero te chamar pra ir na igreja. Vamos comigo? Na hora eu comecei a chorar. Isso foi dentro do ônibus. Comecei a chorar. Uma outra adolescente? Uma outra adolescente. Tinha 13 anos. Ai, gente, que E loucura. eu comecei a chorar, falei, vamos. E foi ali que Deus começou, né? Eu fui pro encontro com Deus e tal. Tive todo aquele processo de cura, libertação, né? Como acho que a grande maioria já participou de um encontro com Deus na vida, né? De um evento, de um retiro desse. E meu processo com Deus começou ali. Mas Deus, a minha primeira experiência com Deus mesmo foi no meu quarto, no meu pior momento da minha vida. E é louco pensar que foi na adolescência e hoje vocês estão cuidando de adolescentes, É. né? Um propósito, né? Isso. Acho que eu acredito muito nisso, sabe? Que Deus, ele prova a gente, a maior provação da nossa vida, da área da nossa vida, é onde a gente vai ajudar outras pessoas, né? Mas, Alisson, e quando foi que você entendeu esse chamado? Porque a Gabi, diferente de você, não teve uma experiência com Deus na adolescência, né? A sua experiência já foi mais tarde. Mas você já teve essa experiência e você foi entendendo esse chamado ministerial conforme foram passando os anos, você foi se encontrando em Deus, né? Você lembra, ao certo, quando foi que Deus te chamou pra isso? No dia da minha conversão. Quando Deus, eu fui para esse encontro com Deus, Deus, ele restaurou minha paternidade, minha identidade, e logo disso, no mesmo dia, ele já me deu o propósito. Ele já usou pessoas para falar, estou te salvando para um propósito. Além, né, da salvação da sua alma e tudo mais, da sua casa, que isso vai acontecer, mas já estou te salvando, já estou te avisando, estou te salvando para algo muito maior, estou te salvando para um propósito, estou te salvando porque eu quero te separar para uma geração. Pra vocês ganhar uma geração. Então foi literalmente isso. Eu aceitei Jesus, ele falou, tá, beleza, mas vamos começar a trabalhar desde cedo. Né? E. Bota cedo nisso, né? Com 14 anos. E logo com 15 eu já. Né, o Senhor já me deu meios, né, de como liderar jovens, adolescentes na época. Mesmo novo. E você sempre foi cuidando de jovens, adolescentes, até chegar no onde tá agora. Isso. Já faz 10 anos. Meu Deus, 10 Fez 10 anos em novembro agora. Nossa, é uma vida quase, né? Foi 10 anos. E hoje vocês estão cuidando do Rocket. Sim. Hoje vocês têm quantas pessoas mais ou menos ali no Rocket? Vocês saberiam dizer? Bom, nos GCs, durante a semana, nós temos uma frequência de 120 adolescentes passando nos GCs. Nossa. 120, 130 adolescentes, né? Recebendo a palavra, comunhão também, né? O GC é pra isso, conexões. A gente usa como forma de evangelismo também. E esse é o principal. E comunhão. Né? E nós temos um culto fixo aqui na nossa igreja, que é toda sexta, para eles, que é um culto na linguagem deles. É um culto com uma liturgia totalmente diferente de um culto de domingo. Nossa, é muito bom falar ser, nisso, né? porque é muito difícil falar sobre culto de adolescentes. E aí, nós que somos pastores, a gente já recebeu o convite, não sei se você recebeu o convite para pegar no Rocket, mas eu já. Mas a maioria das vezes eu tenho escola da Bíblia. É verdade. É verdade, foi na sexta-feira. Mas agora Porque tem é muito professor, né, difícil. então. É verdade, agora tá liberado. Agora tá Ah, Mas fechou. assim, no geral, eu Vou acho fazer muito meu difícil convite, pregar ó. para adolescente, porque é uma linguagem diferente, né? Não dá pra você subir lá e fazer a mesma coisa que você sempre faz. Sim. Porque senão os povos vão dormir, É. né? O que vocês me dizem sobre isso? Sobre estratégia de culto, né? 10 anos, não é possível que você não tem nenhuma estratégia pra ensinar pra nós, né? Com certeza. Quer falar um pouquinho? Existe toda uma polêmica quando se trata de estratégias de culto. Será que precisa mesmo? Será que não precisa? Porque eles vêm no domingo à noite, eles assistem o culto, eles também são quebrantados, né? E tem Parar mais, pra pensar e nisso. também tem aquele lance do eu vou atrair os adolescentes por causa de Disso, entretenimento ou por causa da palavra. Exatamente. Eu acho que é uma linha muito fininha. muito assim, fina. né? Existe toda uma polêmica ao redor dessa questão de estratégia de culto, que até eu mesmo tinha muita resistência, porque diferente do Alisson, eu não tive um chamamento para adolescentes, né? Eu tive um chamamento diferente de que Deus me levantaria para uma certa geração e tudo mais, para um certo tipo de público, mas eu sei que eu estou sendo experimentada nessa área, né? E caminhando com meu marido. Mas o que acontece?
eu tinha essa resistência, porque eu sei que existe, sim, essa questão do adolescente não prestar tanta atenção quanto um adulto prestaria, ou um jovem, né? Um legacy, por exemplo. Mas o que acontece? Eu fui na fonte, eu falei assim, eu preciso encontrar alguma coisa que apoie essa base para que eu possa conseguir estudar sobre estratégias de culto de uma maneira que não fira também a Bíblia. De um jeito de, por exemplo, estou apoiando no meu conhecimento. E aí foi quando que, naquela busca ali incansável, eu cheguei até Daniel. E em vários momentos, a palavra fala em Daniel, que foram escolhidas pessoas cultas, com sabedoria, com entendimento, os melhores daquela época. Falei, então por que não? Nós não podemos ser os melhores, né? Por que não? Isso é muito diferente de uma performance, porque performar é você estar sempre ali. Quando a pessoa te pega, você vira outra pessoa. Não, mas é você buscar estratégias de comunicação. Como eu vou comunicar com excelência a mensagem que o Senhor me confiou, sabe? Isso também vale para a questão do nosso corpo. Por exemplo, o Senhor me entregou uma mensagem. Se o meu corpo não estiver bem cuidado, como eu vou pregar essa mensagem, sabe? Então, eu fui nessa fonte e aí foi quando o Senhor me deu esse insight, sabe? De tipo assim, não, você tá errado, você precisa comunicar com excelência a palavra que eu te confiei. E isso é muito um tabu, assim, se eu parar pra pensar, porque literalmente fala sobre performance. Sobre performance mesmo. Porque a gente... Não sei por que existe isso com adolescente. Porque a fama que tem, vocês vão saber melhor do que eu, é que o adolescente é voado, é que, né, só quer saber, sei lá, de dorama, sei lá o que eles sabem hoje, que né, minha filha é pequena ainda, mas né, só quer saber de Minecraft, nem sei também, se é. Não, mudou agora. Então, não tem nada a ver. Então, assim... Realmente não tem a ver com performance, tem a ver com estudo do desenvolvimento da pessoa, do ser humano em si, né? Não só da pessoa, dos crentes, não, do ser humano em si, pra entender aquilo que chama atenção, aquilo que não chama. O que eu acho interessante é que eu pelo menos, a Gabi também, nós estudamos muito a mente deles. Eu tô falando como se fossem uns ETs, né? São outro planeta. Não se sintam ofendidos, por favor. Eu sei que vocês vão assistir depois. Mas nós estudamos muito aquilo que eles assistem, aquilo que eles ouvem, aquilo que eles consomem. Né? Eu entendo que uma pessoa que já nasceu em 2012, hoje já tem 12 anos. Né? E uma pessoa que nasceu em 2012... ela recebe muitas informações que nós não recebemos na nossa infância. Então, a informação dela é muito mais rápida. É TikTok, gente. É TikTok. É 30 segundos o tempo inteiro. É mesmo. É gatilhos, é informações. E elas são domesticadas pela indústria a serem assim. Entende? Então, é muita informação o tempo inteiro. O máximo de informação em menos tempo. Então, eu entendo isso. Então, quando nós vamos para um culto de adoração a Deus, nós não montamos, não é como se fosse uma performance, mas nós entendemos os defeitos dessa geração. Então, nós devemos usar a criatividade que Deus nos deu. Por exemplo, a experiência do culto é pensada muito antes. O som que tá tocando, o ambiente, a música, toda a preparação. Tem que ser muito intencional. Eu acho que a palavra é literalmente essa. Intencionalidade. E eles são muito visuais hoje em dia. Então, por isso que a gente usa muita arte, muito vídeo. A galera hoje é visual. É porque tem pessoas que elas veem, por exemplo, vocês fizeram algum tempo atrás um evento que tinha uma limusine. Sim. Né? E aí, tipo, eu não tenho... Por exemplo, você falou tem 10 anos que você já recebeu chamada. Eu me converti há 10 anos atrás. Eu não tenho tanto tempo de convertido. Mas, quando eu entrei, o que eu mais ouvia era: a gente precisa fazer coisas que chamem a atenção dos jovens para que eles venham. Só que aqui parece que o movimento é um pouco diferente. Porque, na verdade, os jovens vêm e agora vocês querem mostrar que é um pouco mais leve do que foi passado. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Faz sentido. Hoje, o mundo, na verdade, é assim. Mas hoje, essa geração, ela é vazia. Ela é vazia. Ela é muito vazia. E as pessoas, elas chegam de todas as formas, né? Com frustrações, principalmente adolescente. Eles chegam até nós e ele só vai permanecer em um lugar hoje, independente da igreja, onde tem conduta correta e presença de Deus. Não vamos manter uma pessoa, a gente sabe, independente de pessoa, mas adolescente precisa ter experiências com Deus.
Sim. Então, a gente sempre faz eventos de impacto espiritual. As pessoas falam que uma igreja de evento. Nós não somos uma igreja de eventos. Nós somos uma igreja que proporciona eventos de impacto espiritual para uma geração. Exatamente. Entende? Então, nós sempre fazemos algo de impacto espiritual. Nós jejuamos, nós fazemos um propósito. Então, nós vamos entendendo a demanda ali da igreja local, né? Nós vamos entendendo a demanda. Então, por exemplo, a Gabi faz um trabalho incrível com as meninas, mais específico. Ela identifica que tá tendo um problema de paternidade, por exemplo. Ela faz um evento específico sobre paternidade. Então, a gente vai tratando essas áreas, né? Direto com eles. Então, mas o principal é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, eles não ficam. Porque eles estão acostumados de ser tudo raso. É verdade. É verdade. Sim. E aí entra naquele negócio do consumir o máximo de conteúdo em menos tempo possível. Então, se eles estão ali e é raso, eles vão consumir aquilo por pouco tempo. Sim. Já vai pular para outro lugar que tem uma coisa interessante, talvez, né? Para ver se encontra profundidade naquilo. Se não encontra também, por isso que fica pulando às vezes. É um desafio você tentar ser profundo num tempo tão curto de atenção que tem deles, né? Eu imagino. Porque a gente tá falando, por exemplo, TikTok. Vamos falar da presença digital agora, né? A gente tá falando TikTok. É 30 segundos? Agora aumentou, é 10 minutos tem agora. 1 minuto pra Mas o você... que viraliza mesmo é até 1 minuto no máximo. Você tem 1 minuto para você fazer com que ele goste do que você viu, entenda e se aprofunde. E eu acho isso muito desafiador, eu particularmente. Isso é parte do estudo humano mesmo. Inclusive para pessoas que não são adolescentes. Você capta a atenção ali nos primeiros segundos. Mas imagina pra mente adolescente, que é mais difícil ainda. E saindo da experiência de culto, trazendo pro âmbito discipulado mesmo, assim, pra gente ter uma noção. Porque realmente, eu acho que é muito necessário esse podcast, porque a maioria da igreja não tem dimensão do que é o trabalho com crianças e com adolescentes. Ninguém sabe a profundidade disso. E é importante a gente conhecer. Mas a gente sabe que a gente tá numa geração muito vazia muito cheia de sentimentos e muito vazia de identidade, né? Isso é fruto da criação dos pais da geração Z que vieram vazios e trouxeram esse vazio para os filhos, né? Então, no âmbito de discipulado, o que vocês têm mais recebido assim com recorrência? Qual que é a conduta que sempre toma com relação a isso? O que a gente precisa alertar a Igreja de Cristo com relação ao que os nossos adolescentes estão vivendo, né? Porque por muito tempo a gente passava pelos adolescentes, não dava nada por eles, não engajava, não trazia pra perto, sabe? A geração mais antiga mesmo, pra trás, do Nadson, né? Vou falar. Nossa câmera. Foi acostumada a não dar atenção pros sentimentos das crianças, né? Sim. Dos adolescentes muito pior, porque é a fase de transição, literalmente, das emoções. Não entende direito o que tinha esse buraco, né? Criança pintava desenho, assistia filme, mas os adolescentes não tinham nada e voltava para os jovens. Dentro do quarto, trancado, e os jovens. É isso, e aí já era para os jovens. Então, assim, o que vocês identificaram nessa geração que tem mais alcançado os adolescentes, que tem feito esse movimento trazer mais impulso nesse movimento dentro da igreja, né? Porque isso reflete na igreja, reflete no culto. Sim. Deus, ele acaba trazendo um direcionamento específico para o que esses adolescentes estão vivendo. Eles não gostam de chamar de criança. Não pode. Criança de link para baixo. Pode começar. Esse é um assunto que acho que daria uns 3 podcasts facilmente. É muito complexo. Mas o adolescente, o que eu aprendi com o adolescente? Até mesmo olhando para o meu passado. Eu fui uma adolescente que eu não tinha clareza do que eu tava sentindo. Era muito excesso de sentimento. Como a gente tá sendo moldado ali, tá sendo formado, são muitos sentimentos que a gente não conhece. Quando a gente é criança, a gente conhece tristeza, muita alegria e só. Mais nada, tipo assim, isso, são 2 pontos extremos. Agora, o adolescente não, são vários sentimentos. Aí chega a fase, né, das meninas virarem moças, chega a fase da puberdade, então são muitas coisas acontecendo ali na nossa cabeça e a gente não tem clareza de nada. Então o que resta pro adolescente, né?
resta ficar dentro de um quarto mexendo naquilo que ele tem. Na minha época não era celular, né? Porque o celular antigamente não tinha isso aqui que tem hoje. Mas na minha época era qualquer coisa, menos prestar atenção em mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então hoje isso não muda, né? O comportamento humano ele não muda. Verdade. Então o que acontece? Quanto mais a gente trazer clareza pro adolescente do que ele tá sentindo, melhor é. Então, hoje, nos discipulados, o que a gente conversa? O que você tá sentindo? Eu não sei. Me explica em palavras o que você tá sentindo. E ali na condução, o próprio Espírito Santo, ele vai trazendo clareza e o próprio adolescente vai recebendo entendimento daquilo que ele tá sentindo. E aí é onde a gente entra, que os sentimentos não servem para nos governar. E a gente fala, isso que você tá sentindo é passageiro. Isso que você tá sentindo é algo que vai acabar daqui a pouco. Percebe? E a gente sempre traz ele pra realidade. Mas a gente sempre conduz pro Espírito Santo. Aí a gente traz essa pessoa do Espírito Santo, de que ele é um conselheiro, um ajudador. Aí a gente começa a trazer toda essa realidade de quem ele é. E a gente ensina o caminho. Eu sempre falo isso pro Alisson. Fala assim, o nosso discipulado precisa ser a partir do modelo de Cristo. A gente ensina o caminho. Chega aqui, a gente não dá ferramentas de manipulação, de segurar o adolescente com a gente. Porque o adolescente, como a Lígia falou, ele sai muito rápido. Tipo assim, se alguma coisa desagrada ele sai e não volta mais. Aí você tem que ir lá na casa dele buscar. Vai lá, conversa e traz de volta, entende? Mas ali a gente ensina o caminho pra ele. Aqui é o lugar onde você vai entender tudo que você sente e às vezes você não vai entender. É na presença do Espírito Santo. E aí... essa é a forma que a gente atua hoje. O que eu vejo nos atendimentos que eu faço é que eles são muito vazios de propósito, eles não sabem do que querem ser na vida, né? E como você mesmo disse, as pessoas não olham, hoje ainda não olham, porque eu vivo essa realidade, né? Uma grande parcela ainda não olha para o adolescente. Mas eu quero trazer o entendimento que os discípulos que andavam com Jesus foram chamados na adolescência. As pessoas não sabem disso. É verdade. Eles esquecem. Só um era maior de idade. Só Sim, um era maior de esquecem. idade. Então, a galera assiste a série do Chosen, acha que os discípulos eram todos barbudos, velhos, e não. A própria Eles Maria, foram né, chamados quando recebeu a na visita do anjo, adolescência. cara. Sim. Entende? Então, nós devemos atentar a isso. Então, eu sempre falo pra eles, gente, vocês não são novos demais. Vocês não são novos demais pra fazer história. Vocês não são novos demais pra serem usados por Deus. Então hoje eu vejo um menino de 12 anos orando por alguém e essa pessoa sendo curada, eu falo, gente, que isso? Eu vejo um menino de 12, 13 anos na escola pregando o evangelho porque ele recebeu do amor e da cruz, teve essa experimentação e pregando sobre isso, eu falo, que isso? E eu olho pra Bíblia e falo... Porque além de tudo, a Gabi foi falando e eu fui ligando muito aos processos psicológicos que a gente vive em terapia, né? Porque eu sempre vou trazer essa tecla, porque eu sou psicóloga, então apesar de não estar exercendo, eu sempre trago muito para isso, porque quem dera se todos os pastores e líderes pudessem estudar um pouco da psicologia. Mas esse processo que a Gabi falou é literalmente o processo de reconstrução da identidade. Sim. Não interessa se o adolescente está passando por um momento de sentimentos confusos, porque nós adultos também passamos. O que interessa é ele saber quem ele é, né? E é isso que você falou, o propósito. Tá, beleza, eu não sei o que eu vou ser quando eu for grande, né? Não sei qual que é o meu chamado, talvez, mas eu sei quem eu sou em Deus. Exatamente. E independente de eu estar triste, ou de eu estar ansioso, ou de eu estar com medo, eu ainda sei quem eu sou. E às vezes o diabo pode até tentar me confundir, mas eu ainda sei quem eu sou. E isso me faz ter uma ferramenta de reconciliação, que é o nosso primeiro chamado. Exatamente. Que é o chamado universal. Exato. Por isso que essas crianças conseguem... Esses adolescentes, perdão, gente. Sim, Não, meu Deus. Não me odeie. Por isso que esses adolescentes, eles têm uma ferramenta na hora de orar, de declarar cura, de impor as mãos, ou no relacionamento íntimo com Deus. Tem vezes que você vê um adolescente tendo um relacionamento mais profundo, a gente fala assim, Sim. cara, eu nunca consegui. Eu acho que assim, essa questão que vocês falaram, fala muito do pertencimento, né? Porque eu fico imaginando, um adolescente chega aqui na igreja, e aí ele olha todas as pessoas que estão na frente, todo mundo que é referência, e ele vê só pessoas maiores de idade. Você não vê ninguém que tenha alguém que ele possa se espelhar e falar assim, então, querendo ou não, eles devem puxar de alguma forma a ideia de que, não, para eu exercer algo, eu tenho que
ser maior. Completar Eu tenho que 19 completar anos. 18, 19 anos para eu Sim. fazer alguma Um coisa. alistamento, E né? a gente tem que meio que... Não, peraí. Vocês são importantes do jeito que vocês estão. Uhum. Essa fase que vocês estão Uhum. vivendo, vocês não precisam atropelar elas, porque ela, tipo assim, não, essa fase aqui você só vai passar por ela, porque nessa outra, não é isso. Uhum. Você tem que viver desde agora. É, acho isso que você falou é muito importante, porque às vezes o adolescente, ele é adolescente, ele sabe que ele é adolescente, mas ele quer ver coisas de adulto já. Sim. E a gente tem que trazer ele pra realidade. Cara, calma. Você não precisa, Você não precisa vestir outra roupa. vive É. o processo que você tá vivendo, né? Mas, claro, existem níveis de confiança, né, ministerial e tudo mais, que é confiado, assim, a pessoas mais maduras, mais velhas, que tem mais gerenciamento de emoções, pessoas experimentadas, né? Mas eu falo, a sua idade não é um fator limitante para você ser usado por Deus, aonde você estiver, na sociedade. Então, o que o Rocket, que é o departamento que eu e a Gabi estamos à frente, ele tenta proporcionar esses eventos de impacto espiritual, mas tirar eles da caixinha que eles precisam ir para a sociedade levar o poder de Deus. Sim. E é o poder e o caráter de Deus. Aí, independente se é na escola, se é na família, se é num curso que ele faz, né? Enfim, todos eles, no caminho, eu sempre falo pra eles, gente, vai vivendo. E no caminho, vocês vão pregando o evangelho. Sim. No caminho, vocês vão pregando o evangelho. Vocês não precisam deixar de fazer as coisas que vocês fazem, suas obrigações, que vocês precisam ter obrigações pra pregar o evangelho. Não. Vai vivendo e vai pregando o evangelho. Sim, é tão impactante isso, né? E uma coisa que eu nunca vivi. De verdade. Eu nunca tinha visto. Na minha adolescência, e eu fui criada em berço cristão, meus pais pastores a vida inteira, é uma coisa que eu nunca vivi. Justamente, literalmente por conta desse olhar que não era voltado para os adolescentes. Sim. Por tratar os adolescentes igual crianças, ou, né, a confusão. E vocês estavam falando, eu fiquei pensando, cara, é muito difícil a gente ver, por exemplo, um profeta desses profetas que entregam a palavra, que são destinados a entregar algo para alguém, né? Porque existem profetas de vários níveis, como, Sim. por exemplo, o profeta Saulo, o Vitor Hugo. Chegar no adolescente e entregar. Uhum. Mas muitas vezes é por conta de um zelo e um cuidado de Deus Sim. para com eles, para que aquilo não traga uma paranoia, Sim. né? Tipo, chegar a entregar alguma coisa que vai acontecer com você lá na frente, porque a palavra de Deus não tem tempo. Então, né, eu vou chegar a você e gerar uma paranoia do tamanho... Né, O tamanho do que na todo sua mundo cabeça? tem que estar preparado, né? pra tudo isso. Exatamente. Sim. Mas isso não limita aquilo que Deus pode fazer através. Porque Exatamente. Deus ele começa a fazer a transformação, né, geralmente, quando ele é adolescente. Porque antes de Deus depositar um ministério e tudo mais, ele precisa ser curado, ser tratado. E geralmente esses adolescentes que chegam pra gente, nessa última geração, eu já fiz algumas vezes isso no culto sexta-feira. É muito sério. Quem é filho de pai separado? 90% levanta a mão. Meu Deus. Olha a do loucura. céu. Isso é um problema muito Que loucura grande. isso, cara. Isso é uma Entende? falha Isso na fora criação os pais gigantesca. ausentes dentro de casa. Sim, exatamente. Exato. Isso é muito sério. É uma coisa que até tenho no último semestre do ano passado, eu comecei a olhar um pouco mais pra isso, porque eu tava tendo muitos problemas com paternidade nas meninas, muito problema mesmo. E assim, a gente sabe que sem a paternidade de Deus, muita coisa, né? Muda tudo na nossa vida. Tipo, a gente fica à mercê das emoções, enfim, várias coisas. A gente não tem uma referência ali, né? E muitas delas com o pai dentro de casa, o que é mais triste. Meu Deus Então, do céu. eu comecei a olhar pra esse lado e Deus começou a me trazer muitas coisas, sabe? E aí um dia eu tava em casa, e aí Deus falou assim comigo de manhã: tudo bem, elas sabem que eu sou o pai delas, mas elas não têm se comportado como filha. Porque uma coisa é você saber que você tem um pai, outra coisa é você se comportar como filha. E eu fui tentando entender isso. Numa perspectiva espiritual, numa perspectiva celestial, né? Eu e Deus, eu sei que eu tenho um pai. Mas eu preciso me comportar como filha sendo herdeira com Cristo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou saber ter clareza de que eu tenho direito a todas as outras coisas. Eu tenho direito a minha mente ser transformada. Eu tenho direito às minhas emoções serem submetidas ao governo do Senhor. Então, assim, não adianta nada eu bater no meu peito, levantar a minha mão e falar assim, eu tenho um pai. Sim. Ou cantar a música, né? Ele me ama. Sabendo que eu não tenho um comportamento de filha, eu vivo à mercê das minhas emoções, eu vivo de qualquer jeito. Então,
Isso é algo que é um grande problema hoje na geração, né? Um lar disfuncional. Eu até comentei com a Alice, eu falei, a gente precisa começar a olhar para esse lado. Por quê? Porque eu tenho visto que a estratégia do diabo para corromper os adolescentes não é na própria adolescência, é dentro de casa. Então, o que ele faz? Ele traz um lar totalmente disfuncional, já pensando a longo prazo. Porque se ele para um pai e uma mãe, ele para os filhos. É verdade. É verdade. Isso é uma estratégia muito antiga Sim. do diabo, inclusive. Sim. Muito antiga, que destrói mesmo a vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. Então, eu até tava lendo um livro esse tempo atrás que falava exatamente sobre isso. O diabo, ele não quer atacar o filho. É uma pergunta redundante, é claro que ele quer. Mas pra isso, ele age muito antes. Ele age lá no casamento, na família, antes mesmo da pessoa casar. Desestruturação, porque se ele agir na família, ele desestrutura Ele todo mundo. ele tem uma sociedade corrompida. Todo mundo desestruturado. Não vai ser apenas o filho e uma geração. Sim. Vai ser o pai, a mãe e uma geração. E uma geração. Toda corrompida. O problema vai ser dali pra frente. Foi basicamente o que aconteceu com Adão e Eva, né? Exatamente. O plano é O sempre plano o não mesmo. mudou, né? O plano Não mudou. temos novidades Ele- por aqui. Ele semeia sabe aqui que- porque ele sabe que daqui pra frente vai É por dar. isso que é Exatamente. importante a Se gente ele falar sobre conseguir. isso. E é importante você, adolescente, entender qual é o contexto que você está vivendo espiritualmente, sabe? Porque o mundo espiritual existe, né? A gente não tá brincando de ser igreja e nem tá brincando de falar que existe um outro plano, porque existe um outro plano. Sim. E o diabo, ele é muito astuto e ele tá aí mesmo, Sim. andando ao redor. Mas não interessa o que a sua família viveu, não interessa o que você tá passando com os seus pais, o que interessa é o plano de Deus pra sua vida, aquilo que ele sonhou com você, aquilo que seus pais falam que você é, não é a realidade de quem você é. Então, não caminha sozinho, porque se você não tem a estrutura familiar que você desejava ter, a igreja, ela vai caminhar com você e vai te ajudar a entender a verdade. Né, que não é a verdade que foi contada na sua casa, na sua escola, ou pelos seus avós, enfim. Olha a importância de ter líderes que aprenderam a passar por isso. O Alisson, eu acho que você veio só com a sua mãe, né? A vida inteira, não teve pai presente, mas ainda assim a gente sabe qual é a paternidade de Jesus e a identidade. E se você tem um lar totalmente desestruturado, pode acreditar que Deus ele vai usar você. Independente da sua idade. Eu vejo adolescentes tendo a vida transformada pelo próprio Deus e os pais voltarem pra igreja. Eu vejo casamentos Sendo restaurados restaurados. através do adolescente. Eu falo, cara, que loucura. O adolescente que se posiciona em Deus, Uhum. ele tem o poder de mudar a casa. Sim. Ele muda o ambiente da casa. Então, tipo assim, vários pais de adolescentes estão voltando, têm se batizado, porque o filho se posicionou. Porque, os pais, o filho para os pais é o bem mais precioso. Então, quando Deus começa a agir na vida do filho, os pais se atentam àquilo e falam, se o meu filho tá tendo uma experiência com Deus, se posicionando, eu preciso fazer alguma coisa. De alguma Você é forma prova vai viva chamar disso, atenção. né, Alisson? Sim, exato. Sim. Você é prova É viva verdade. disso mesmo, porque a gente vem vivendo... E assim, não é fácil, não vai ser fácil, não. Tô falando que é uma receita de bolo. Cada um passa o seu processo, Sim. mas é possível. Possível. Sabe, não interessa se você tá muito triste, se tá em depressão. Eu vi uma notícia esses dias muito triste, que 2 amigos se jogaram no sétimo andar, juntos, já né? pensou juntos, entendeu? A dor que essas pessoas estavam sentindo. A igreja não tá aqui só pra colocar uma placa, né? Pra fazer um culto aqui, mas pra caminhar mesmo junto, pra ouvir, né? Às vezes você nunca foi ouvido. Pra ter esse momento que a Gabi falou, que é um momento de acolhimento, de você entender quais são os seus sentimentos. Sim. E, enfim, várias outras ferramentas que a igreja tem pra te ajudar. Então, não caminha sozinho, não, sabe? A gente tem cara de chato, mas a gente é legal. E às vezes a gente vai dar fora, assim mesmo, porque a gente não sabe como que é ser adolescente, mas há muitos anos. Há muitos anos. Tipo, Já bem tem. muitos anos. Mas, Vai fazer 36, né? então, é isso aí. A gente Não se pouca esforça, não coisa. esforça? Nós vamos nos Tô com desde os esforçando. 20 anos cabelo branco, mas isso Igual não o vem ao Alisson. caso. Mas, gente, e qual que foi o maior desafio que vocês já enfrentaram, assim, individualmente, no âmbito desse processo com adolescentes, desse ministério com adolescentes? Vocês sabem qual que foi o maior, assim, mais difícil, mais demorado, ou que foi mais difícil para vocês mesmos? Porque Deus sempre nos usa na nossa área que foi mais afetada. Vocês parar e falar assim, nossa, já vivi isso, cara do céu. Parece que eu tô revivendo tudo, parece que você tá vivendo a mesma coisa que eu. E no processo terapêutico é assim.
quando você se encontra, se depara com um paciente que você já viveu a mesma coisa que ele, dá vontade de você ensinar pra ele o que você fez. Sim. Mas não pode, cada um tem a sua experiência. Tem sua Cada um é cada um. Vocês já passaram por isso? Qual que foi o maior desafio que vocês já viveram? Sabe porque eu não lembro. Não, então começa, tô lembrando. Então, desafio... Bom, pelo fato de o senhor ter me chamado desde Muito cedo. Né? Como que foi que começou, né, o Rocket, assim, e tudo mais? Eu cheguei aqui na igreja, a igreja era muito pequena ainda, né? Na verdade, vocês todos estavam no início da igreja, a igreja tinha 50 membros. A gente tava no primeiro prédio. Minha casa. Tava eu, a Nossa, Lária e o minha Adson. E mais 2 só. Eu acho que chegou atrasado, alguma coisa assim. Alguma coisa. E cheguei na igreja muito assim e tudo mais. E na minha antiga igreja já tinha trabalhado com adolescentes e jovens, né? Mas eu cheguei aqui na Lagoinha, era uma igreja em plantação ainda. Então tava criando raízes na cidade. Uhum. E isso eu vou ser sincero. Deus, ele não falou comigo. Tipo assim, você vai cuidar de adolescente? Não senti um queimar, não senti. Nem interesse. Os anjos descendo. Não. Eu li a palavra de Deus que eu preciso pregar o evangelho. Eu vi que na nossa igreja tinha... ainda não tinha começado um trabalho com adolescentes. Eu falei, olha, o Kids já tem. Já tinha Legacy? Já tinha Kids. Já tinha Os adultos, acho que não Legacy, era Legacy ainda. Tinha os jovens. Tinha era só crianças jovens. sendo cuidadas, jovens sendo cuidados, adultos sendo cuidados. E não tinha adolescentes sendo cuidados. Falei, tem uma lacuna, porque eu acredito que Deus é um Deus geracional. Sim. Então, Sim. quem tá falando? Então, eu me coloquei à disposição, chamei o pastor Hugo na época legal. e falei, pastor, não tenho nenhum trabalho com os adolescentes, tal, posso iniciar uma coisa aqui e tudo mais? Ele falou, vai pra cima, meu irmão. Eu falei, beleza. Peguei uns 2, 3 adolescentes ali do culto que tinha. De domingo iniciei um GC com 3 pessoas. 3 pessoas. Olha aí. Estão até hoje aí. Hoje já não são mais adolescentes. Não são mais adolescentes. E iniciei esse trabalho, né, com eles. E o maior desafio foi o quê? Colocar na mente deles que o espírito que reside dentro deles é poderoso para apagar o passado e para dar um futuro. Uhum. Entendeu? Apagar o passado, independente se você viveu sua frustração, Sim. seu pecado. Jesus morreu por isso, para reconciliação e também para dar um propósito. Então, a minha dificuldade é o quê? Passar uma visão de que no final dá certo. Independente vai vivendo. Porque dos tanto- BO. Não tá aparecendo, BO, mas mas vai. tá dando Deus é certo. contigo, Deus é contigo. Tanto BO que não tá parecendo que vai dar certo. Deus não. é contigo. Então a minha maior dificuldade é essa, de Não deixar de desistir, mas não fazer a Não, pessoa sabe por desistir. quê? Porque adolescente ele é 8 ou 80. Quando ele não quer nada, ele não quer nada. Nem insisto. Uhum. Mas quando ele quer, meu irmão, não tem quem segura. Não tem. Não tem quem segura. Nossa, a não gente tem. podia ser assim também. Não tem quem segura um adolescente Nem Nem sedento. Falta gordo, muito nem... disso aí. Né? Entendeu? Largar de ser Quem muito. Até ele sofrer, ser né? ativado pelo fogo do Quando Espírito eles são Santo. ativados. Quando eles são ativados. Esquece. O menino é uma bomba. É uma bomba, porque eles andam em bando, né? Eles andam em bando. Sai do bueiro, assim, ó. É um monte. Incrível. Levanta. Mas Eles são muito fáceis pra convidar os outros, Sim. pra Sim. trazer. É Eles porque não eles têm têm acesso à vergonha. escola, né? É, Então né? lá na escola tem muitos adolescentes e tal. Acho que é importante o que você falou, que não teve uma experiência Não tive. sobrenatural, porque às vezes muita gente fica esperando, igual a Gabi falou, um anjo descer do céu e falar assim, Não, vai lá, gente. tô te chamando, falar seu nome completo e tal. E aí a pessoa fica travada, Sim. sendo que tem um monte de necessidade que ela pode estar ali. Mas o adolescente tem resolvendo. essa expectativa? Igual a gente tem? Tipo assim, vai vir um profeta, tomara que ele fale comigo. Sim, O muito. quê? Falou que tem Saulo aqui na igreja. Quando recebe uma mensagem, eu vou denunciar agora. Quando recebe uma mensagem assim, estão guardando lugar. Eu mando na hora no grupo, fala assim, quem tá guardando lugar na igreja? Eu sei que é ele. Eu não Entendeu? tive um chamamento, assim. Então eu me coloquei à disposição do Senhor. Falei, Senhor, me usa nessa área, porque eu sei que. Ah, não vou fazer isso não, É vai que ele me importante. chama. Sim, Porque Eu não todo sei. mundo fica. Aí às vezes a pessoa tá lá, tem um potencial, tem algo que Deus colocou no coração dela, tá queimando e ela fala: não, mas Deus não mandou eu sair do lugar. Aí você fala assim: tá, mas. Tá escrito que tem que. Ministros da reconciliação, Uhum. Uhum. não é? Sim. Então
Por que você não Chamados vai? assim. Mas isso é muito legal falar, pastor. É muito importante isso. Porque até para adulto, legal. eu já ouvi gente falando, eu não mudo porque Deus não me mandou mudar. Eu Sim. falo assim, meu amigo, Gente do céu. você acha que do jeito que tá bom aí? É. Então você tá esperando o quê? A Bíblia já Mas fala isso que é não muito bom. importante falar, porque importante isso. a gente se move mesmo muito por palavra, né? Eu sempre já falei aqui no podcast que eu não tenho uma palavra. Já, e uma pessoa assistiu e depois veio falar, jogando na minha cara. Que você não tinha Que uma eu não palavra. tenho. Pastor, eu vi você falando que não tem uma palavra, eu também não tenho, não. Desse jeito, fazer um grupo. Eu já, você faz assim, ó, quando alguém falar bem assim, quando alguém falar assim, Os eu sem não palavras. tenho, eu também não tenho uma palavra, eu falo, eu tenho 66 livros aqui com palavras. Tá aqui. Exatamente. Mas Aliás, é é importante isso. falar. Aliás, EBD domingo Mas é de importante manhã. falar sobre isso, porque o nosso primeiro chamado é reconciliação. Gente, Sim. Mas esperando a palavra do profeta, cara. É. Sim. Se Deus nos chamou pra levar a reconciliação, Sim. é assim. Se eu carrego algo, se eu sei que tem muitas pessoas no deserto e eu sei onde tem água, eu vou falar onde tem água. Sim. Pra que você vai Sim. ficar escondendo? Se o Esperando um Espírito profeta resiste, não vai acabar, Deus falou pra mim que é pra você ir lá falar que tem água. Já pensou? Sim. Uhum. Mas O isso tanto de fala gente que morre muito no meio desse sobre o processo. posicionamento. Você não tinha um chamamento, mas você se posicionou aonde precisava. Uhum. Aí a gente fala aqui sobre as pessoas que ficam esperando em um lugar especial ou esperando alguém falar. Não, se coloca à disposição, meu filho, né? Tem o Sim. grande, Coloca à grande lance disposição. da evidência. Faz aquilo que tem que ser feito. Né? Que às vezes a pessoa, ela interpreta sucesso como você tá em evidência. Sim, e não é, exatamente. e Mas não é é aquilo isso que fala também, né? em 1 Coríntios, né? O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Coríntios sobre as funções do corpo, Sim. né? Então, assim, se você tá vendo algo que precisa ser feito, faz aquilo que precisa ser feito. Deus não vai te colocar no lugar onde Ele quer que você esteja, se você tá pronto Sim. pra isso. Uhum. Então, se você vê os adolescentes precisando de ajuda, o Alisson, a Gabi precisando de ajuda, vai ajudar. Se você vê que tá precisando de ajuda no diaconato, faz Vai ajudar. aquilo que precisa ser feito, cara. Sim. Você vai ver a obra passando na sua frente, você perdendo tempo? Não funciona assim, Uhum. né? E Deus, ele vai levantar você na sua área, no seu chamado específico, quando você se posicionar a fazer aquilo que tem que ser feito. Vai fazendo e aí Vai vai fazendo e vai descobrindo. alinhando ali. É, né? isso mesmo. E é muito legal falar sobre isso, porque os adolescentes, eles precisam viver essa realidade assim como nós. Sim. Né? E se for falar que tem muito adolescente mais posicionado que muito adulto por aí, Sim. né? A gente não pode é. generalizar tudo também, né? Isso. Mas assim, o trabalho já está desenvolvido bacana, de uma forma grande, bem maior do que muitos, assim, que eu falando de fora, eu enxergo, né? Uhum. E eu acho que, assim, o primeiro trabalho era tirar a ideia dos adolescentes daquele molde antigo que não falava muito, não olhava muito para adolescente, que falava lá, tá adolescente, só fica lá, parado, né? E mostrar que eles são também parte do corpo e agora entender que eles podem viver, sim, um propósito, que eles podem viver um chamado. Calma, gente, tá tudo certo. Que eles podem viver o chamado, que eles podem viver algo com Deus e até mais do que muitos adultos aí. Sim. O que importa é a disponibilidade do coração, né? Aquilo que você entrega ali na hora, aquilo que você anseia, aonde seu coração tá plantado também, aonde você tá enxergando, para onde você tá olhando, né? Porque também não adianta você estar disponível e estar olhando pro lugar errado. Então, assim, é difícil, mas não é difícil. É simples. É difícil, mas não é difícil. Simples. É bem isso. Muito simples, né, pastor? A gente vive isso todos os dias e a gente espera que os adolescentes da nossa casa também vivam, né? Sim. E possam experimentar aquilo que Deus tem pra eles junto com a gente. Com certeza. Eu acho que, falando um pouco do cenário, eu coloquei cenário espiritual, mas eu acho um pouco abstrato entender. Mas assim, falando um pouco da realidade espiritual desses adolescentes que a gente vê aqui hoje, vocês falariam que eles já estão com um entendimento melhor sobre propósito, sobre a vida que Deus tem para eles, quem é Jesus, ou vocês acham que ainda tem muito para caminhar na equipe que vocês têm hoje? Não sei se eu Olha. me fiz claro na pergunta. Sim, sim.
É muito relativo, porque a gente sabe que a experiência de cada um, né, devido à sua habilidade ali, de entendimento, né, ele já vai entender um pouco melhor do que eu tô falando sobre capacidade cognitiva. Hoje a gente vive numa geração onde muitos deles têm muita debilidade de entendimento. Então, alguns levam muito pro literal, outros ainda não conseguem compreender de fato o que aquilo tá falando. Então, mas a gente sabe que o Espírito, ele capacita em todas as coisas, né? Então, a equipe, né? Vamos falar agora da equipe. Todos eles estão bem enraizados. A gente liberou eles. Não é aquela coisa de ficar ali sempre guiando, sabe? Eles estão sempre... eles têm um entendimento de qual é o lugar secreto. Eles sabem onde é. Eles sabem onde... Então, a gente ouve muito testemunho de experiência com Deus. De, Gabi, Deus falou isso comigo, com isso, isso e isso. O que significa bonito, isso, né? sabe? Nossa, isso é lindo. Então eles têm coisas... Às vezes, a gente, na nossa crise da nossa humanidade, a gente fala assim, poxa, Deus, eu tô esperando essa palavra faz tanto tempo que você falou com a menina, entendeu? Que chegou ano passado. Então, assim, é muito... Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante de saber que nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Que nem o Alisson falou. A gente tá ali, prepara o culto também, espiritualmente e tudo mais, mas é sempre tudo muito conduzido. E os GCs também, eles são bem conduzidos, sabe? E não tem nada sob o nosso controle. A gente faz o básico. A gente recebe a direção da Global pelos GCs, né? Pelas palavras dos GCs e faz aquilo que tem que ser feito, que nem a Ali já falou agora. É só fazer o que tem que ser feito. E aí eles recebem essa liberdade de serem conduzidos pro secreto, de terem essa maturidade espiritual que eles têm. E eles têm muita fome. Eles têm muita sede. Eles encheram o saco da Margarete. Eu não sei se eu podia falar isso. Pra fazer carisma. Entende? Então, assim, a gente tem tanto testemunho pra contar da aula de dons espirituais que eles ficaram... Olha que doido. Conta vocês. Teve test drive de dons espirituais aqui Ano passado. ano passado. Eles vieram todos. Beleza. Aí eles saíram daqui, foram pra casa de um deles, todos eles. E eles falaram assim, agora a gente vai ver isso na prática. Testaram. Nossa. Eles ficaram a madrugada Testaram. inteira. Quando? A madrugada Céu. inteira. Gente, eu tô chocada. Oraram em línguas. Começaram a entregar palavras de conhecimento um pro outro. Sim. Profecia. sério? aham. Sim. Ninguém Sim. falou Eu não também sabia. Vou falar. Sério mesmo. depois. Sim. Viveram Vou isso. contar E isso daí pra no gente. outro dia chegaram pra me ligar e tal. Maravilha. Cara, a gente saiu da aula com tanta Gente, eles foram sede. provados, botar Deus à prova. Sim. E ele falou, foi a primeira vez que eu tive uma palavra de conhecimento sobre tal pessoa. Deus começou a falar comigo de Meu uma forma. Deus, Eu fui batizado, que comecei a loucura. orar em línguas. Deus me deu um direcionamento e tudo mais. Aham. Que loucura. E sedento. Eu era muito Eles assim. são Eu lembro muito sedentos. de um vídeo que eu acho que até muito tempo. Que vocês foram fazer um. Eu não sei se a Gabi tava nessa época, mas vocês foram fazer um evangelismo no Numa shopping. escola. No No shopping. shopping Eu lembro. estava. Aí eu lembro do vídeo que a pessoa falava, a menina falava assim, eu orei, Deus falou pra eu falar com uma menina de camisa branca, cabelo tal e tal. E eu ficava falando assim, senhor, como assim? Como assim? Sim. E eu aqui? Eu nunca ouvi isso, eu não sei nem como que é a sua voz direito. Nossa, E como assim? Às vezes eu Sim. tinha vontade de chegar, eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, eu tenho vontade de perguntar, e falar assim, cara, como que é? Ele fala assim, porque assim, comigo não é audível, não é assim, ele não vai chegar e falar assim, Odair, isso. Sim. Ele não fala assim, Sim. é de uma outra forma que ele fala comigo, mas eu tenho curiosidade pra falar assim, cara, me fala aí como que é a voz, Sim. como que é isso, como que se tem essa certeza? É muita. Deus tem guardado muito eles, né? Porque eles estão no templo por detrás das malhadas, assim. Mas eu falo com muita clareza. Nós temos ali profetas que eles falam com clareza aquilo que Deus está fazendo Deus. no ambiente. Meu Deus. É absurdo. Nós temos pregadores ali que você escutar. A gente vai visitar os GCs, eu fico assim, ó. Meu Quem Deus, o sou que é eu? isso? Lindo, gente. Eu falo, Quem e sou eu- esse? e Maravilhoso Deus, ele isso. coloca um cuidado no nosso coração com eles, porque eu sei que eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja do hoje. As Sim. pessoas falam, são a igreja do futuro. Mentira, eles são a igreja do hoje. São a igreja do Eles já agora. vivem, eles já são a igreja. Sim. Então, a Ai, gente vê uma menina de 13 anos conduzindo a palavra melhor que muitas vezes que eu e a Gabi. Eu fico, cara, Com uma Que revelação loucura, que você Uma olha e você fala revelação. assim, eu nunca li isso na Bíblia, sabe? Manuseia a palavra de uma maneira assim, que você olha e você fala assim, como isso é possível, sabe? Mas é fruto do Deus. relacionamento com o Senhor, né? É. Um relacionamento genuíno e profundo. Sim. Gente que se encontraram mesmo, que sabem a Sim. identidade mesmo. Já tô pensando em fazer a escola da Bíblia do Rocket. boa! Vamos trazer todo mundo pra Não, pra estudo. cima. Ai, É. gente, Pra é muito aprofundar. lindo isso, Sim. né? É maravilhoso, porque... E
E ver esses testemunhos, pelo menos pra mim, é algo que assim, que eu falo, cara, será que ele não tá perdendo a oportunidade Sim. Uhum. de tipo assim, não de querer expor eles, mas assim, será que ele não tá perdendo a oportunidade às vezes de dar um pouco mais de atenção pra eles? É. Porque assim, vocês falaram aqui, eles fluindo nos dons, que Sim. muita gente demora anos e estão pedindo aí, Uhum. e estão querendo, e aí às vezes simplesmente não consegue Não por flui, algum não motivo flui, não que flui. só Deus sabe, né? É. E aí a gente fala, cara, a gente podia tá dando um pouquinho mais de atenção pra eles. Uhum. Não só no Rocket em si, Mas não, no geral. mas né? no geral. Tipo, não segmentar tanto. Uhum. Porque eu acho que às vezes o problema da igreja, de uma forma geral, Uhum. assim, é uma coisa que eu acho, Sim. é que ela é muito segmentada, vou usar. Segmenta. Uhum. Porque assim, a gente tem o Rocket, o Legacy, a gente tem o departamento de Sim. ensino, e aí a gente tem um departamento muito especial chamado Culto das 18 aqui, Aham. né? Muito especial. Então, assim, Muito especial. a gente tem esses departamentos Segmentado. e o que parece é que cada vez que se reúnem é como se fosse uma igreja, Uhum. mas não é. Sim. Imagina que louco seria pegar um desses meninos, botar eles para fazer uma abertura num culto de 18 horas. Eita, Imagina como Deus. seria botar um desses meninos É para dar verdade. um culto de ensino de Sim, manhã. uma palavra de Revelação. dízimo. Uma palavra de Uma palavra dízimos de e dízimos. ofertas, sabe? Colocar um desses meninos para ir lá no CT Paraíso, que eles sempre estão Sim. indo, para fazer evangelismo lá com o pessoal. Uhum. E integrar, assim, eu acho que isso, Sim. eu falo agora de uma forma geral, mas trazendo pro lado do Rocket, eu acho que isso faria a igreja amadurecer. A gente está nesse Sim. processo de amadurecimento muito mais rápido. Uhum. Pastor, e tem algo muito, muito específico, né, sobre isso, que a gente trabalha ali no gerenciamento geral ali deles, porque eles sentem essa exclusão. Eles Isso é sentem, complicado. e eles sabem, Eles e sabem. eles falam pra gente. Tá tudo bem. E quando acontece algo, eles já se colocam no final da prateleira. Eles falam assim, não, gente, a gente é adolescente, vocês acham que eles vão... Entendeu? Eles É. sentem, e eles Oh. falam. Eles falam. Tiveram já alguns momentos Meu deles Deus. chegarem e falar assim, gente, vocês acham que eles vão dar moral pra gente? Pelo amor de Deus. E eu olhar e falar assim, que é isso? Vocês são filhos de Não, Deus! Isso, gente. Não. Isso, gente. Aí eu falei assim, não, Gabi, tá tudo bem. Entende? Tudo Então, bem, tipo a gente assim, sabe que ninguém vai dar moral, mas tá tudo bem também. é porque eles vivem isso dentro de casa, eles vivem isso na escola, É eles verdade. vivem isso em todas as esferas. E E aí- infelizmente na igreja. E a gente não pode trazer isso pra cá. Talvez Sim. é uma coisa que a gente precise mudar. Sim. É Sim. isso mesmo, uma igreja que inclui, né? É, Totalmente. Eu vejo que Lagoinha, agora eu falo Lagoinha Global, ela tem trazido esse olhar para o adolescente. Eu vejo isso através das conferências globais, através das conferências do Rocket e tudo mais. Eu vejo que a igreja brasileira, ela tem se levantado e tem olhado trazido mais. esse olhar pro adolescente, não como um bicho de 7 cabeças, porque essa é a fala, né? Tipo, Aham. ele é estranho, Zero ela é A gente não credibilidade, consegue esquisita. né? entender. É, ai não, tá lá no quarto, como sempre, tá no celular, entende? Só que eles só estão ali porque a gente tem incentivado eles a ficarem naquele lugar. A gente não tem acolhido, a É. gente não tem trazido pra perto, a gente não tem, sabe? Então hoje a minha oração é, Senhor, não deixe que eu cuide dos meus filhos menos daquilo que eles realmente merecem ser cuidados, sabe? Isso é muito diferente de mimar. É. De compensar a pessoa com um celular, com um iPhone 15 Pro Max. Compensar com o tênis do ano, um Nike, entende? Então, ouvir mesmo eles, trazerem pra mesa a importância da fala deles. Porque eu falo por mim, quando eu falava, as pessoas da minha família falavam assim, tá falando besteira. Então, Você não sem sabe zero do que você tá credibilidade. falando. Você não sabe Zero o que você tá Você tem que falando. aprender aqui. Sim. Essas são as coisas que acontecem. E isso né? afeta tanto a nossa identidade que a gente fala, realmente, eu não sou nada, Aí né? acontece isso, vai sempre Isso colocando reverbera mesmo. Sim. E ele não se impõe, né, na vida, na sociedade. Então ele acha que ele é um excluído, que o que ele carrega é desnecessário. E a gente sempre tenta trazer isso. Não, o que você carrega é importante. Você precisa falar. Pra ver, olha como é louco. A gente tá cantando uma música agora, aquela música é Ele. Sim. Eu tava vendo um podcast esses dias. Eu não sei se vocês sabem, mas o Drops, eu tava ouvindo, ele era um culto de adolescentes. Sim. É, lá de Era- Londrina. E Era, aí era eles- de lá. Eu Sim. vi isso, ele falando, não, Drops não é o nome da banda, é o nome do culto de Sim. adolescentes. Era um culto que virou E uma olha que igreja e loucura, agora é uma cara. banda. É muito Eles- legal.
em culto de adolescentes foi da onde saiu a música que está sendo cantada e está gerando o maior barulho Sim. em todo o Brasil. Aí. Essa música já foi traduzida em várias línguas, vários Olha idiomas. que loucura. Então, tipo assim, saiu de um lugar de onde adolescentes estavam se reunindo. Sim. E aí, às vezes, a gente precisa trazer um pouco dessa consciência. Eu acho que é bem isso que vocês falaram, a gente falou aqui, de olhar com outros olhos. Sim. Dá a mesma importância que Cristo deu. Sim. E eu falo, agora falando da parte de ensino, eu acho que assim, a gente ainda tem um tabu muito, muito complicado, Mas porque isso é o meio ensino. cultural, né, também. Porque o ensino é tido como algo chato. Sim. Vamos ser sinceros. Mas, assim, quando você vê adolescentes se aprofundando na palavra, aí eu consigo já ver uma luz no fim do túnel para que, tipo, haja mais interação nesse sentido, Sim. sabe? Eu acho que Vamos orar para que Deus levante adolescentes que tenham mesmo. Até mesmo porque se for parar pra pensar, assim, de verdade. Se você vê um adolescente que gosta muito de estudo, ele é meio nerd, né? Sim. Então ele já é automaticamente excluído porque ele não gosta do mundo dos outros. A mesma coisa que Eu os tenho outros gostam. duas vontades. Eu tenho a vontade de fazer a escola da Bíblia Kids. Aí esse E agora eu mundo tô aí, com ó. uma vontade de conseguir levantar um Rocket. professor do Rocket. Mas eu acho que isso vai ser fácil, né? Nossa. Então, se você é do Rocket, Tem muitos fala mestres ali. comigo, Temos tá? muitos Tem mestres. Pode me muitos mandar um mestres direct. Inclusive, e a gente alguns já conversa. formaram no Carisma agora, que Maravilhoso. passou. É disso que a gente precisa. Sim. Gente. Amém. E de tirar esse tabu todo, né, que tem em cima dos adolescentes com relação a eles não saberem nada. Eles Sim. sabem muito mais que a gente. É. Né? Mas é muito bonito ver o Yeah. desenvolvimento da igreja, do que era, do que é hoje, do que a gente vive hoje. Como eu disse, eu e a Gabi, que a gente viveu a vida inteira na igreja, a gente sabe que mudou assim gigantescamente. Não sei nem se eu vou dizer. Enfim. Inventou agora. Agora existe. Agora Agora existe. existe. Foi verbalizada. Mas não mudou nem 5%. Sim. Apesar de ter mudado tanto. Uhum. Né? A gente vive uma realidade já que é ok, mas ainda precisa viver mais. Sim, Uma realidade sim. mais profunda. Uma realidade onde a gente valide mais os adolescentes. E eles não sabem de nada? Sabem sim. Sim. Eu Na sempre limitação falo deles, isso. Tem as experiências Que Todo eles mundo sabem. tem suas limitações, né? Então, Sabem sobre gerenciar emoções, eles sabem sobre o que é importante, sobre o que não é, eles sabem sobre a palavra do Senhor, eles sabem sobre profundidade. E eu sempre falo para algumas meninas, né, quando voltam às aulas, não é volta às aulas, é volta às guerras. Porque a escola é um campo de batalha, né? verdade. Então eles Isso. sabem até sobre isso, de como se posicionar em meio à Babilônia. Eu sempre falo pra elas, eu falo assim, como se posicionar em meio à Babilônia. Vamos voltar à velha história, velha e nova história dos quatro, né, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É se posicionando todos os dias, um pouco mais. Então, até isso eles conseguem, sabe, tirar de letra o posicionamento. Nossa, que maravilha, né? nossa, maravilhoso. É uma realidade totalmente diferente, assim, do que eu vivencio, particularmente Do falando. que eu imaginava ter. Também. E vocês têm uma expectativa, uma visão para o futuro, para esse ministério? A gente nem começou ainda. Não? Vocês ainda estão planejando 2025? Estamos Não, eu falo que o que a gente Ah, já tá, viveu, entendi. como Rocket. como a gente nem começou ainda. Meu Deus. Sabe, a gente, nesses 4 anos de departamento, nós ganhamos muitas pessoas para Jesus, nós discipulamos muito. Mas a palavra que nós temos, tanto como igreja, né? Que é 10% da cidade, né? Tanto para eles, a gente tá abrindo mais nosso campo de missões. Esse ano nós vamos entrar nas escolas. Nós queremos entrar nas escolas. Nós fizemos um grupo no WhatsApp de pessoas que querem iniciar um evangelismo na escola. Mais de 38 adolescentes. Então, Nossa. 38 escolas serão Uau. impactadas. Meu Sabe o Deus. que é mais engraçado? É que esses 38 adolescentes, de forma simultânea, ou foram procurando o Alisson, ou foram me procurando antes de que o Antes Alisson trouxesse disso. isso. Eu já Uau. tinha falado com ele. E algumas pessoas me procuraram e falaram assim, Gabi, Deus falou comigo que esse ano é pra eu ir pras escolas. O que eu faço? Meu Deus. Falei, espera, que vai chegar o momento certo. Desde o ano Nossa. passado eles estavam me procurando, querendo ir para as escolas e eu não tinha uma palavra. Eu falei, calma, gente. Eu tinha uma palavra, mas não era o tempo. Não era o tempo. Calma, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Espera no Senhor. E esse ano Deus ele falou bem assim, agora sim, vocês podem entrar nas escolas. Vamos para Meu as Deus. escolas. Aí eu fiz um grupo, 38 adolescentes entraram no grupo. Então a gente vai iniciar um trabalho já. Fazer treinamento de missões, como a gente vai levar... Tem toda uma organização, né, que tem que pedir autorização para a escola, a gente vai fazer tudo certinho. E nós vamos entrar nas escolas.
Além disso, missões, nós queremos fazer uma missão transcultural esse semestre também, com treinamento, desafio, hein? juntamente com a desafio. Jucum, nós vamos fazer. Nome de Jesus. Estamos à véspera aí de um retiro também, que nós estamos organizando e nós cremos que só está começando, né? Hoje nós temos um culto de 120 adolescentes, mas eu vejo já que a proporção é natural o crescimento, né? Sim. A da igreja já é natural, é orgânico. Orgânico, Até tudo. porque Jesus, que todos vão ouvir a palavra do Senhor. Todos, né? Isso é fato. E que o Senhor nos capacite, né? Que nos dê graça para levantar novas lideranças, para nos auxiliar. Em nome de Né? Jesus. Mais investidores, né? Porque o adolescente ele depende do pai. Hoje, nosso culto ele só tem 120 adolescentes porque eles dependem do pai para trazer. Sim. Entendeu? Muitos não vêm porque o pai não deixa. Não pode pegar o Uber sozinho, pega não o Uber tarde. sozinho. Buscar. Exatamente. Então, um número máximo que nós já tivemos aqui foi 240 adolescentes num culto de Uau. sexta. Sim. Nós fizemos uma vídeo de 240 adolescentes. Nossa, eu sonho comprar um ônibus. É. E contratar um motorista. Pra ir buscar Então, ele, nós vai temos, buscando, né? nós temos esses desafios de pais, né? Que às vezes não se organiza para trazer o filho. Tem pais que realmente não dão moral. Sim, Não não querem ligam trazer, não muito. querem investir. Mas nós temos trazido essa visão para eles. Nós temos um grupo de pais, aliás, pai, você que está assistindo esse podcast, nós temos um grupo de pais. Nós passamos todas nossas demandas. Faça parte. Nossa Fica parte. ficar por dentro. Com suas né? orações, com seu servir. Fazemos muitas coisas, precisando das suas mãos. Mas a gente falou sobre pais, mas a gente tem aqui pais maravilhosos, que participam, que Demais. servem quando Muito precisamos, chique. sim, sabe, uma demanda muito alta. Eles vêm pro culto pra servir, ficam até o final, gritam, engajam. É um Enfim. trabalho em grupo. Eu falo, pais, eu preciso de vocês. É um trabalho em grupo. É um trabalho em grupo. Eu tô aqui puxando mesmo, mas eu preciso vocês também me ajudando aqui. Sim. Então é um trabalho em equipe. Tem muito que ter legal. essa interação, Tem. porque senão não adianta nada. Vocês vão estar falando uma coisa aqui e Sim. dentro de casa tá falando de outra É. forma, né? Comunicação. Vai chegando, hein, pastor? O seu Vai, vai chegar vai. antes do meu, mas vai chegar. Vai, mas vai demorar um pouquinho ainda. Se Ele está prepara. 5 anos ainda, então ixi, tem um bom tempo aí. Tem uns Mas aninhos é aí. maravilhoso, assim, eu vi mais sobre esse trabalho. Acho que se fosse parar pra sentar na mesa, a gente nunca, de repente, nunca ia entrar nesse assunto, né, tão profundamente. Então, assim. eu acho que talvez é algo importante para a gente trazer todas essas faixas etárias para uma mesa e conversar. Cara, vamos redefinir algumas coisas na igreja de repente. Sentar com... Quais são os seus adolescentes, desafios, né? Porque essa realidade é uma realidade que eu nunca tinha parado para pensar. É verdade. Por exemplo, qual que é a realidade de um pai que tem um filho no Kids ou no Link? Como que a gente consegue fazer o que eu acho que é importante, que vocês devem pensar muito, né? Que é essa transição do Kids, Link, Rocket Legacy, né? Que é esse trilho deles, vamos dizer assim. Sim, Então, tipo assim, sentar todo mundo e falar, ó, a gente tá no mesmo time, então sim. vamos conversar aqui. O que a gente pode fazer para que isso se torne uma forma mais orgânica? Porque eu também imagino que o pessoal que participa do Rocket, quando chega a época para transicionar pro Legacy, talvez eles não tenham... Tem um receio, Eles né? falam assim, não, eu gosto tanto daqui, Aham. eu gosto tanto de ficar aqui, eu não quero pra lá. Aí chega, querendo ou não, é um Mas pouco tem diferente. casos assim, não né? tem? Tem, tanto do Kids pro Link, do Link pro Rocket pro Legacy, sempre vai ter isso. Porque eles estão habituados a uma galera. Eles Uma andam em grupo, comunidade, uma né? comunidade ali. E quando ele precisa se desligar dessa comunidade pra se ligar, Criar olhar outra. preguiça. É. Eles têm preguiça. Então, deixa eu ficar aqui mesmo, tá bom. Vai ter que fazer tudo do Entende? zero, Mas não, a gente amizade. sempre impulsiona. Aqui é um departamento de transição, meu filho. Você viveu aqui, o que você aprendeu aqui, agora você vai viver outras realidades. Agora é um tempo mais profundidade. Existe mais. Existe mais. Sim. Aquilo que você aprendeu, leva com você e vai pra cima. A gente não tenta aprender ninguém. Até porque, que não a gente mata, né, a pessoa. É É. A verdade. gente mata a pessoa. E tem adolescentes ali que carregam coisas sobrenaturais que hoje na nossa equipe, né, de liderança, nós temos em torno de 24 líderes, né, junto com a gente no Rocket. Incluindo o GC Sim. e vocês têm Departamentos. departamentos dentro É. do Rocket, né? Então, são... Isso, exatamente. Somos em torno de 25 líderes e alguns deles são adolescentes, outros já têm 18, 19 anos, né, que o Rocket tem 19 anos. Muitos ali entendem que é um tempo que
que é um tempo, não é pra sempre, que logo vão pro Legacy, normal. Mas tem uns que entendem que o chamado é pra adolescentes. Igual eu, por exemplo, tem 25, Gabi tem 29. 29. Você achou que não ia Acho que não chegar teria essa hora, né? Achei que eu ia conseguir fugir. Tava passando aqui. Mas nós entendemos esse chamado pra esse tempo, né? Mas claro, a nuvem se movendo, a gente vai se mover com a nuvem do Senhor, né? E é isso. Sim. É isso. Eu Agora vai você. Isso também. Eu acho que assim, pra gente finalizar, que eu acho que a gente já falou de muita coisa boa aqui, vocês querem entregar algum recado pra eles? A câmera tá disponível pra vocês, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente assistindo nosso podcast. Vai lá, professor. Algo que tem palpitado assim no meu coração de uma maneira muito, muito clara e muito objetiva é que Deus, ele tem olhado para essa geração de uma maneira muito específica. Deus, ele tem trazido novamente aquele versículo de Joel, de que ele vai levantar uma geração, sim, e ele vai trazer sonhos, ele vai trazer visões, para que nós possamos, de uma maneira muito específica, de uma maneira muito potente, trazer o evangelho de uma maneira muito... Como que eu posso explicar? Furando todas as bolhas, sabe? Deus, ele tem trazido isso, ele tem furado a bolha, né? Essa é a verdade. Deus tem ido pro... Eu vejo Deus se movendo no mundo corporativo, eu vejo empresas trazendo a palavra de Deus de uma maneira muito latente. Mas algo que tem pulsado dentro do meu coração é que não espere o microfone chegar na sua mão. Pregue com o que tem hoje. Sabe, eu falo muito isso. A gente limita a pregação ao microfone. Enquanto o microfone não chegar na minha mão, eu não prego de maneira nenhuma. Nós precisamos pregar com aquilo que temos. Eu vou pregar. Uma coisa que é muito, 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 assim, explosiva no mundo hoje é a forma como eu trato o outro, né? Então, assim, se Deus, ele tá me colocando hoje, permitindo eu estar dentro do mundo corporativo, a forma como eu conduzo a reunião, a forma como eu conduzo as coisas ali, elas revelam também o Espírito Santo. Do meio de um caos, trazendo a calma, sabe? No meio de um ambiente totalmente tóxico, sendo a leveza do Espírito Santo manifestada ali. Então, não se limite ao microfone, não espere o microfone chegar na sua mão para que você possa pregar o evangelho com aquilo que você tem hoje. E não enterre os dons que o Senhor te entregou, independente de quais sejam eles. Independente de qualquer situação. Exatamente. Amém. Glória a Deus. O meu recado para essa geração de hoje é isso que a Gabi falou. Não espere um microfone, né? Se você tem um Instagram, se você tem um TikTok de 5 mil pessoas, você tem uma igreja de 5 mil pessoas para você discipular. Você tem que entender isso. Se você tem 5 mil pessoas te assistindo, 10 mil pessoas te assistindo, eu sei que tem muitos adolescentes com muita relevância que assistem a gente, que acompanham a gente. Se você tem 5 mil pessoas te acompanhando, você tem uma igreja de 5 mil pessoas para você discipular. Independente da tua idade, vai pra cima. Fala do amor, do perdão, da graça, da restituição. Não é difícil pregar o evangelho. É só falar do que a gente recebeu do Senhor. Aquilo que você recebeu. Então, a minha palavra para essa geração é isso. Não se cale. Não se cale. Não se cale. A sua pouca idade não é um fator limitante para Deus te usar. Sabe? Jesus, Deus, ele tem um propósito para você. Na sua casa, na sua família. Você não está sozinho. E vai pra cima que ele é contigo. Eita, Deus! Maravilhoso. Palmas gente, pra esses dois. Muito obrigado. Obrigado. É muito inspirador pra gente tá ouvindo. De verdade. Porque isso de furar a bolha, de sair do seu mundinho, né? A gente que é do departamento de ensino, por exemplo, é difícil você tirar o pessoal desse lugar. E vocês estão conseguindo fazer isso com o rock. Se você for imaginar, você falou que uma igreja de 5 mil pessoas, vocês têm uma igreja aqui com 120? Sim, 120, 130 e crescendo. Sim. Hoje nós temos em torno de 180 adolescentes. 180 adolescentes. Mas a frequência nós de culto, por conta dessa questão dos pais não poderem trazer e tudo mais, nossa frequência é de 120. Mas hoje ativo, nós já tocamos 180 adolescentes. E olha que loucura. Semanalmente. Uma igreja assim, não uma igreja diferente, mas vocês estão cuidando de uma boa parte do pessoal daqui, se for pensar. Então, assim, obrigado pelo sim de vocês. Né? Eu sei que vai ter muita gente boa, tenho certeza que vai ter muita gente boa que vai ser ativada por causa desse vídeo. Amém. Por causa das coisas que a gente falou aqui. Porque, às vezes,
tem adolescentes esperando alguma coisa acontecer e não tem essa concepção de coisas que a gente falou aqui, e eu creio que vai dar uma startada e vai. 2025 é só o começo. Amém, em nome de Jesus. Eu creio. É isso aí, gente. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, sentados à mesa. Que o Senhor Jesus honre aquilo tudo que vocês estão fazendo, aquilo que vocês têm plantado, a mão de vocês. Tenho certeza que a geração de vocês também vai impactar Amém, essa em nome de nação, em Jesus. nome de Em nome Jesus. de Jesus. E para você que está em casa, eu quero deixar o Instagram do Rocket aqui para você seguir. Se você é adolescente, se você quer fazer parte desse movimento que tem alcançado os adolescentes da nossa cidade, da nossa capital e do nosso estado, porque nós somos uma igreja regional e global, se inscreve aqui no Instagram do Rocket, chama no direct, provavelmente alguém vai te responder muito rápido. Se você é um adolescente que precisa de ajuda, se você quer vir no culto, está com dificuldade em alguma coisa, chama aqui no Instagram do Rocket, que alguém vai te responder, vai te acolher, vai te abraçar e vai caminhar com você. Né, pastor? E vamos pra cima. É isso aí, Isso gente. aí. Muito obrigada. Muito obrigada a você que Agradeço, está gente. assistindo Obrigada, o canal. gente. Mais uma vez, Obrigado. se inscreve no canal, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Maratona todos os nossos podcasts. Seja bem-vindo de volta. A gente estava de férias, pastor Oda. Voltamos hoje. Eu fiquei cuidando de Cuiabá. Mas nós voltamos com tudo. Não perca nenhum episódio. A partir da semana que vem nós vamos ser professores do Carisma Global aqui no nosso podcast. E um abração. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.